Ele revelou os seus caminhos a Moisés, mas ao povo de Israel, seus feitos maravilhosos. Eu já li esse texto muitas vezes, já o mencionei muitas vezes, mas esses dias eu estava reexaminando ele, e para mim não ficou a palavra, na minha cabeça não ficou a palavra poder ou feitos. A palavra que ficou na minha cabeça é caminhos. Que caminho o Senhor revelou a Moisés? Porque presta atenção, no contexto aqui o povo de Israel conheceu apenas o poder de Deus. Pode parecer muito, mas é pouco. Eles se limitaram a conhecer o poder, a maravilha. E diz, ele revelou o seu poder, as suas maravilhas, os seus feitos a Israel. Mas a Moisés revelou os seus caminhos. Você sabe qual é a diferença? Você pode passar por toda a vida cristã sem conhecer de fato os caminhos do Senhor. O que mais vemos aí são crentes que não conhecem os caminhos de Deus. Ficar apenas na esfera dos milagres, ficar apenas na esfera das maravilhas, na esfera das curas, na esfera dos testemunhos, mas não ter uma profunda intimidade e clareza do Senhor. É o que mais nós vemos, são crentes que contam seus testemunhos, mas não estão com intimidade, não conhecem os caminhos do Senhor. E esse é o nível muito mais profundo. Ficar na esfera do poder de Deus já é uma missão duríssima, gente. Receber as coisas de Deus, ser curado, contar testemunho, isso é poderoso. Agora, porém, imagine andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele conseguiu encontrar os caminhos de Deus. Chega um nível e um momento na nossa vida que a gente passa a conhecer os caminhos de Deus, que a gente passa a entender os caminhos de Deus. Andar em seus caminhos é um nível muito, muito mais profundo do que andar em poder. Em primeiro lugar, os caminhos de Deus não são dados a todos, ainda que andem em poder. O camarada pode curar enfermo, expulsar demônio, fazer maravilhas e não conhecer a Deus. Você vai se lembrar em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 22, curamos, profetizamos, expulsamos demônios, e o Senhor vai dizer, mas não os conheço. Do que ele está querendo dizer? Significa que você pode passar pela vida toda sem conhecer a Deus, ainda que esteja andando em poder. Andar em poder é diferença de andar com Deus. Andar em poder é diferença de andar na sua presença. Andar na presença é estar constantemente em seus caminhos. Israel andou no poder, mas não andou em seus caminhos. Vamos ver aqui, Isaías 55, verso 8 e 9 diz o seguinte. Vamos entender um pouco sobre os caminhos do Senhor. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Então há um caminho que a gente não conhece. Esse termo, meus caminhos ou caminhos do Senhor, está em toda a Bíblia e nós não conhecemos. Nós não conhecemos porque a maioria de nós, ou boa parte, nem todos, ficamos na esfera do poder, os que ficam. Gente, eu já aprendi uma coisa diferente em um ambiente cultual. Um culto com unção é poderoso. Um culto com presença é de moer. Se você está num ambiente que a presença de Deus vem, você não vê muita gente caindo para lá, para cá, você só vê choradeira. É um temor que desce e uma vontade de gritar, de chorar. A unção, a pessoa cai e chora e grita e paralítico anda, é um peteco, isso é unção. Mas a presença, ela traz um quebrantamento, ela arrebenta com a gente, ela derrete a gente, é diferente. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Diz o Senhor, verso 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus
caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, o que é conhecer os caminhos de Deus? É conhecer seus pensamentos. É saber o que Deus quer. Observa algo aqui, ó. Caminhos aqui, o termo para caminhos na Bíblia aqui é mente, pensamentos, vontades. Caminhos, pensamentos, mentes, vontades é a mesma coisa. Ou seja, conhecer os seus caminhos é conhecer a sua vontade, é conhecer a sua mente, é conhecer seus pensamentos. Mas é estranho porque ninguém pode conhecer a mente do Senhor sem que Ele a revele. Veja Romanos 11, versículo 34. Quem é que pode conhecer a mente de Deus? Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Bom, em tese aqui, ninguém sabe o que Deus está pensando, e nem deveria, em tese. Mas há certos homens que Deus revelou sua mente a eles. E você vai ver isso aqui comigo hoje. Para você entender, ó, Davi conseguiu conhecer toda a vontade de Deus. Veja em Atos 13, versículo 22. Diz aqui: depois que tirou o reinado de Saul, Deus lhe deu Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo conforme a minha. Davi conheceu o caminho de Deus. Por que Davi foi escolhido? Porque ele iria andar somente no caminho de Deus. Deus iria pôr o pensamento dele no pensamento de Davi. Deus iria revelar a mente dele a Davi, e Davi iria obedecer. O grande segredo de Davi não é que ele era um santo, é que ele era obediente. Qual é a diferença de Davi para Saul? Saul é um coração diabólico, desobediente, duro. Deus falava, ele retrucava, ele não cedia. Agora Davi tinha um coração obediente, humilde. E diz o texto aqui que o grande segredo de Davi é que ele fazia toda a vontade de Deus. Gente, você já se parou para perguntar: eu quero fazer toda a sua vontade, Senhor? Então experimente orar: Senhor, dê o coração de Davi a mim, porque eu quero conhecer a sua vontade, quero conhecer seus pensamentos, quero conhecer a mente do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração de Deus? Porque o coração dele já estava completamente comprometido com o coração de Deus. Não é um homem segundo o coração do pai dele, é um homem segundo o coração de Deus. Eu acho isso tão tremendo. Pelo simples fato de que Davi conhecia a vontade de Deus e praticava. Sabe o que é mais triste hoje? É que tem gente que conhece a vontade de Deus e não pratica. Bom, você vai saber que existem 3 castigos lá no céu para isso. Na parábola que nós encontramos na Bíblia, quando o Filho do Homem vier, ele vai castigar alguns com açoites. E ele vai dizer o seguinte: tem um grupo que não sabia a sua vontade, porém não praticou, será castigado com poucos açoites. Tudo isso é crente, isso é no tribunal de Cristo. Você se lembra quando eu preguei isso? Tem aquele grupo que sabia a vontade de Deus e não praticou, será castigado com muitos açoites. Significa, só tem uma alternativa: o crente é obrigado a saber a vontade de Deus para a sua vida. Mas como que se descobre a vontade de Deus? Romanos capítulo 12, versículo 1. A vontade de Deus está revelada na Bíblia, e você não conhece porque você não ora e não estuda a Bíblia. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Aqui inclui oração, práticas expiatórias, jejum, oração e etc. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Agora, assim se conhece a vontade de Deus. Vamos lá. Continua. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a Bíblia fala, o Senhor fala assim, ó: sede reto e anda nos meus caminhos, Ele está dizendo: conheça a minha vontade.
É obrigatório de cada crente que, primeiro, não se amolde. A palavra se amoldar ali é o termo para calçar sapato. O que Deus está dizendo para o seu povo é: não põe o pé nesse sapato chamado mundo. Esse sapato não é para o teu número. Ele diz: não se amolde a esse sapato chamado mundo. Muito pelo contrário, sede transformados pela renovação da vossa mente. E aí, primeiro, se apresenta o culto, sua vida, como sacrifício santo agradável a Deus. Oferecer-se ao Senhor como sacrifício ao Senhor. Ofícios expiatórios, culto sacrificial, orando, se consagrando, buscando ao Senhor. E aí então você tira o pé do mundo. Aí você vai passar a experimentar os caminhos de Deus, que é a boa, perfeita e vontade do Senhor para a sua vida. É o que você ouviu de Davi aí. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia toda a vontade de Deus. Você tem feito toda a vontade de Deus? Mas pastor, eu não sei qual que é, pois você deveria saber. Aí surge uma outra pergunta ainda mais interessante. Conhecia Moisés e Davi a mente do Senhor? Os caminhos do Senhor? Vejamos em Êxodo 33, 13. Êxodo 33 e 13. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu. Veja que Moisés não falou: mostra-me os teus milagres. Mostra-me os teus caminhos. Moisés está falando assim: eu quero saber o que está na sua mente, Senhor. Quero saber o que o Senhor está pensando em fazer. A palavra caminho aqui é direção. Qual a ideia que o Senhor tem? A mesma coisa se você chegar para mim e falar: pastor, o que o Senhor pensa para o meu ministério o ano que vem? Qual é o seu caminho? Eu queria saber qual é a sua vontade, pastor, para a minha vida. E aí eu vou ver se eu revelo ou não a você os meus caminhos. Mas eu posso revelar a você os meus talentos, posso mostrar a você que eu sou bom nisso, naquilo outro, estou revelando o meu poder. Agora, meus caminhos, gente, na minha casa só vai quem eu conheço demais. Na sua também, não é? Você tem que conhecer as pessoas para você andar com elas. E são os caminhos. Para viajar comigo eu tenho que conhecer. Aí eu estou revelando o meu coração para as pessoas. Porque tem gente que se descobre seus defeitos, elas deixam de te amar. E se você andar comigo por causa das minhas qualidades, você vai me abandonar quando conhecer meus defeitos. Então você tem que saber para quem você desnuda a sua alma, para quem você revela seus caminhos. O texto aqui diz: Moisés fala: agora, pois, se achei graça em teus olhos, rogo-te, me faça saber nesse momento o teu caminho. E o texto continua dizendo: por que Moisés queria saber o caminho de Deus? A fim de que eu te conheça ainda mais. Se você não souber o caminho de Deus para a sua vida, você não o conhece. O grande segredo da intimidade é conhecer os caminhos do Senhor. E esses caminhos do Senhor não são revelados a qualquer um. Como nós aprendemos aqui, eu revelei meu poder para Israel, mas para Moisés revelei o meu caminho. Eu acho isso tão... E agora olha a promessa. A promessa. A fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Olha o resto do texto. Ao que Avé lhe respondeu: eu pessoalmente lhe darei descanso. Gente, eu amo esse texto, porque ao final das contas, os caminhos do Senhor é estar em um descanso. Quem não conhece o caminho de Deus, não conhece a vontade de Deus, não tem descanso para a alma. Você quer ver uma alma mais conflituosa do que uma alma que não sabe a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer para mim? Não sei se caso, se eu compro uma bicicleta, será que... E a gente toma decisão sem orar, sem saber se era da vontade de Deus. Qualquer decisão que você tomar, sem saber se era da vontade de Deus, pode custar muito caro. Tem gente que fala: pastor, eu vou sair da igreja. Eu pergunto: você orou? Ele fala: sim. Falei: e mente também.
Então o que Deus falou para você quando você orou, você sai da igreja? Não falou nada. Então você está saindo antes dele falar? Se Deus não falou para você sair, Ele já falou para você ficar. Ele não precisa vir falar saia. Ele precisa vir falar, Ele não precisa vir falar fique. Ele precisa vir falar saia. Porque você já tem o sim para ficar. Você precisa do sim é para sair. Mas você já percebeu que ninguém hoje ora mais para isso? E agora eles viram, e aí existe um espírito que entra na cabeça das pessoas, que é o do peregrino espiritual. Como ele não criou raiz e Deus é um Deus de aliança, ele não consegue parar. Ele não se adapta. Você tem que criar raiz. É evidente, irmão, que chega uma hora em algum lugar que Deus fala, está na hora de dar linha, já está amargurado aqui. Mas é evidente que tem situações que você está num lugar que não é amargura que está te gerando, é tratamento mesmo. E Deus está treinando e tratando você, tratando a sua alma. Mas o povo não gosta de ser tratado. E eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho problema nenhum em tratar ninguém. Pensa numa pessoa que não tem medo de perder. Não tenho. E eu trato todo mundo igual. Vou lidar com você da forma que eu acho que eu tenho, que a Bíblia me diz que eu tenho que lidar. A maioria dos pastores não fazem isso porque eles não estão visando a sua salvação. Como eles estão visando o lucro, então eles vão só te elogiar, porque eles não querem perder o seu dinheiro, sua contribuição. Mas como eu estou preocupado com outra coisa, eu vou chegar em você e falar, queridão, você está errado. Nós precisamos entender, olha o que diz o texto. O Senhor diz a Moisés, irá a minha presença diante de ti e lhe darei descanso. Então o termo presença de Deus e caminho de Deus é a mesma coisa. Quando você fala, a presença de Deus está aqui, significa que o caminho dele foi revelado. Moisés pediu, quero conhecer seu caminho. Deus falou, então minha presença vai com você. Em outras palavras, é o termo mais intimista de toda a Bíblia. Conhecer os caminhos de Deus. Observa, conhecer os caminhos de Deus é conhecer a sua mente, seus pensamentos, sua vontade, é conhecê-lo de fato. Significa que você pode passar pela vida cristã, sem ter uma profunda revelação do Senhor. E por quê? Porque existe um preço para tudo, gente. Para ser salvo, você precisa crer em Jesus e entregar a sua vida a Ele. Esse é o preço. Para andar no sobrenatural de sinais e milagres, precisa agir com fé e com base no nome de Jesus. Tem que ter fé, e os sinais seguirão os que creem. Esse é o preço. E em meu nome farão milagres e maravilhas. Esse é o preço. Mas tem um nível. Um último nível, um mais poderoso nível, um ardente nível, um nível que nem todos chegaram, porque as pessoas não querem obedecer, não querem fazer a vontade de Deus, querem fazer as suas. E quando você conhece o caminho do Senhor, acabou a sua vontade. Esse é o nível dos pensamentos e caminhos do Senhor. Lembra? O Senhor mesmo disse, meus caminhos, meus pensamentos são mais altos do que os seus. Ele está dizendo que para você chegar a esse nível, você tem que elevar, não é diminuir, porque os caminhos dele são mais altos, não são mais baixos. Para você chegar ao nível do caminho de Deus, você tem que elevar os seus caminhos. Para você chegar ao nível dos pensamentos de Deus, você tem que elevar os seus pensamentos. Não é possível, gente, você alcançar os caminhos de Deus sem subir a presença dEle. E só sobe a presença de Deus descendo na sua. Engraçado que com Deus só sobe descendo. Só é exaltado se humilhando. Só caminha de joelho. Então o segredo para o alto é mais baixo. Quanto mais baixo, mais alto você estará. Ou seja, é um outro nível, é o nível da sua mente, é o nível de seus caminhos, é o nível de sua vontade. Em terceiro lugar, a Bíblia manda cada um conhecer os caminhos do Senhor. Então veja, em primeiro lugar,
Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. É algo sobrenatural, é algo surpreendente. No entanto, como conhecer os caminhos do Senhor? Vamos entender isso, Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Uau! Isso é poderoso ou não é, gente? Diz o texto aqui, ó, como é feliz quem anda nos caminhos do Senhor. Então veja, não é só possível andar nos caminhos do Senhor, como é obrigatório. Como nós devemos andar nos caminhos do Senhor. Mas sabe, o nosso coração tem uma rebelião terrível. Uma rebelião luciferiana. Todo mundo quer um pastor, mas não um que lhe fale a verdade. Eles imaginam que um bom pastor é aquele que dá o tapinha nas costas. Esse não é um bom pastor. O bom pastor é aquele que lhe fala a verdade. Porque se os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos, pelo menos a maioria de nós aqui estamos fazendo 90% das coisas que não é da vontade de Deus. Olha a gravidade disso que você está ouvindo. Aí não adianta chorar o leite derramado, irmão. E assim, quando você sai da vontade de Deus, tudo começa a dar errado na vida. Ele vai tirando tudo que você gosta, porque ele vai resistindo você. Porque só o fato de você sair da vontade de Deus mostra que você é o seu próprio Deus, seu próprio Senhor, você é orgulhoso. Então ele dá graça ao humilde, mas ele diz para o orgulhoso, fica aí. A Bíblia diz que ele diz para o orgulhoso, não chegue perto de mim. E agora as coisas começam a não funcionar. Para conhecer os caminhos do Senhor, gente, o preço é a profunda intimidade com Ele. Primeiro que a Bíblia já diz, como é feliz quem conhece a vontade, os caminhos, a mente e o pensamento de Deus. De fato, veja, eu não recebi nenhuma colheita da oferta que fiz. Mas você sabe qual foi a minha felicidade? De saber que eu tinha certeza que eu ouvia a Deus, porque o cara orou justamente aquele valor. Eu falei, uau, como é bom ouvir a Deus. E falou, uau, foi Ele mesmo. Aí te dá um prazer, um senso assim, uau, meu coração está entendendo a vontade de Deus. Depois de 42 anos, depois de velha, vai acertando. Gente, se você entender como é maravilhoso servir a Deus, mas servir a Deus, porque tem gente que fala, eu sirvo a Deus, serve mesmo. Na verdade, alguns servem a seu ventre, serve a sua vontade, serve a seus interesses. Tudo vai bem até que seu ego seja ferido, e está servindo a Ele. A grande verdade, irmão, vou ser bem sincero com vocês. Boa parte de nós precisamos nascer de novo, se converter. Ter uma experiência com Deus. É isso mesmo. É uma crentalhada que não é crente, às vezes até endemoniada. Estou falando para você. A grande verdade é que se nós formos fazer uma triagem cheia do Espírito Santo aí nas igrejas, e o Espírito Santo falar assim, vai em tal igreja ali e faz uma triagem. Eu vou te encher do meu Espírito, você vai saber, quando todo mundo que é crente, misericórdia. Você imagina se lá no céu Deus vai falar, para um lado bode, para o outro ovelha. Gente, se isso fosse hoje, veja que só no grande dia o Senhor vai determinar quem é ovelha e quem é bode. Ave Maria, irmão, o que é isso? Pelo amor de Deus, a minha grande preocupação é não chegar diante de Deus com casco ainda. É uns crentes cascudos, gente, que tem uma dificuldade em se humilhar. Quanto mais se humilha, mais é exaltado. Ninguém erra em se humilhar.
tem uma dificuldade em orar antes de tomar decisão. A gente toma as decisões de forma afoita. Nunca tome uma decisão quando você estiver muito eufórico, feliz, e nunca tome uma decisão quando você estiver muito nervoso, muito bravo. Porque se você tomar a decisão assim, você vai fazer fora da vontade de Deus e depois não reclama. Ai, Senhor, por que? Deus fala: você já imaginou? Quarto lugar, para conhecer os caminhos do Senhor, o preço é a profunda intimidade com Ele. Pense, quem conhece seus segredos? Para quem você contaria os seus mais profundos segredos? Segredo é para a gente intimar. Por que que Deus tem que contar e revelar os caminhos dele a você se você não é íntimo dele? Você sabe qual é a única oração que chega no céu? Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Só tem uma oração que Deus vai ouvir, é aquela alinhada com a vontade de Deus. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Olha aí o que você precisa. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos difíceis de ser expressos por meio de palavras. Olha o resto do texto. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente a intenção do Espírito. Ou seja, os caminhos de Deus. O Espírito Santo conhece os caminhos. Portanto, o Espírito ora pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, a única oração que Deus vai ouvir de fato é aquela que o Espírito Santo levou. E a única oração que o Espírito Santo leva é aquela em conformidade com os seus caminhos, pensamentos e vontades. Está aí a resposta porque suas orações não são respondidas. Porque elas não estão de acordo com a vontade de Deus. Quem conhece esses seus segredos? Para quem Deus contaria os seus segredos mais íntimos e profundos? Notem, a Bíblia afirma que Abraão era amigo de Deus. Uau! Dá uma santa inveja. Senhor, nós somos brother, somos amigos. Então Deus chegar num cara e falar assim: ó, nós somos truta. Entendeu, moro? Nós somos truta. Você é meu amigo. Deus o visitou. E não foi apenas para lhe prometer um filho, não. Deus foi na casa de Abraão. Foi também para revelar seus caminhos. Diz o texto, ó: ocultarei a meu servo Abraão o que estou prestes a fazer? Você vai se lembrar que Deus de lá foi em Sodoma. E ele disse: será que não vou contar a Abraão o meu segredo, o que eu estou prestes a fazer em Sodoma? Então não foi só para dar um filho. Ele foi lá contar para o amigo dele o que ele iria fazer em Sodoma. Ele revelou um segredo que só Deus podia saber. Então o anjo estava saindo, né, Adonai, o Senhor Jesus saindo da casa de Abraão. Ele parou. Ocultarei eu do meu amigo o que estou prestes a fazer? Não. Abraão, vem cá que eu vou te contar. Uau, gente, pelo amor de Deus. Uau, é muita intimidade com Deus. Ocultarei eu de meu servo Abraão o que estou prestes a fazer? Foi nessa ocasião que o Senhor saiu da casa de Abraão para destruir Sodoma e Gomorra. E ele deu um recado. Ele contou. Você quer ver mais? Ele revela seus segredos, seus caminhos e suas mentes aos seus servos. Neste nível é que nós descobrimos algumas coisas. Primeiro, o que é ser um servo de Deus? Olha para mim. Você sabe o que significa servo do Senhor? Primeiro livro de Reis 16, 18 e 36. Observa o que Elias fala sobre seu servo. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, saiba-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo. E que foi por ordem sua que realizei esses milagres, atos de fé, mediante a tua palavra.
que é ser um servo de Deus? Porque Deus revela seus caminhos, seus pensamentos, seus segredos aos seus servos. Por isso que ele falou: ocultarei eu de meu servo Abraão o que estou prestes a fazer? E ele continua, presta atenção. A palavra servo aí é Eber no hebraico e quer dizer literalmente meu escravo. Pesou agora, né? Ou você é senhor, ou você é escravo. O nosso problema é que a gente não quer ser servo. A gente quer ser nosso senhor. Aí o Adãozinho entra dentro da gente e fala assim: como assim escravo? Já vou te mostrar. Amados, nós não devemos pensar que todos que se dizem servos de Deus são servos de Deus, a menos que saibamos o significado de ser um servo de Deus. O preço é altíssimo. Para ser usado como voz profética, como boca de Deus, como servo de Deus, você não tem noção, meu querido irmão, do preço que é. Não, nem passa pela sua cabeça o preço que um verdadeiro servo de Deus paga. Esses que pagam o preço são servos, e são a eles que Deus revela os seus caminhos, segredos, pensamentos. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar esses seus segredos, sua mente, seus pensamentos e sua vontade. Você quer ver? Amós 3, versículo 7. Com certeza o Senhor soberano não realizará nada sobre a terra. Eu pego esse texto: ocultarei eu de meu servo Abraão que estou prestes a fazer. Olha que Deus não tem obrigação, mas Ele ama dar satisfação aos seus servos. Isso é um critério dele. Ele não é obrigado, mas Ele diz: não farei nada sobre a terra, antes de primeiro revelar. Coloque aqui a palavra desígnio, pensamento, caminho, vontade. Revelar meus caminhos aos seus servos, os escolhidos, os profetas. Ter a voz de Deus na sua mente é um tesouro para poucos. Saber que você acabou de ouvir a Deus é inigualável. Está dizendo que Deus não faz nada sem antes dar uma boca, uma voz profética. Isso está em Malaquias capítulo 3 também. A primeira coisa que Deus faz é enviar o seu mensageiro na terra. Então Deus revela seus caminhos. Existe alguém que passa a saber os caminhos de Deus, os pensamentos, os segredos do Senhor. Esses são seus servos. Por isso que a palavra Eber para servo, profeta aqui é meus escravos. Gente, o preço é muito alto. Mas você não precisa ser um profeta. Você não tem obrigação de ser um profeta. Você tem a obrigação de obedecer. O negócio seu é obediência. O povo de Israel, 2 milhões de pessoas, não ouvia o que Moisés ouvia, mas eles tinham que obedecer. Veja bem, seus caminhos são revelados para os íntimos. Hebreus 11, versículo 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto qualquer pessoa, não está dizendo só o profeta, qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável que creia que ele é real e recompensa todos que consagram a ele. Em primeiro lugar, todos devem se consagrar ao Senhor. Em segundo lugar, todos serão recompensados por consagrar-se a ele. Sabe, deixa-me te contar um negócio. Estava numa cruzada em algum lugar aí, e num dos dias aconteceu muitos milagres. No outro dia, quase nenhum. Eu fui para casa destruído.
sem entender o que estava acontecendo. E eu fiquei muito mal. E fiquei horas lá no meu quarto, e o Senhor, eu chorando, eu estava chateado com Deus. Falei, a minha verdade, parece uma brincadeira. No primeiro dia um monte de milagre, no outro dia nada, parece que estava um jogo ali. O que eu te fiz? Não fiz nada. Eu continuo o meu nível de consagração. E eu orava, Senhor, eu passei vergonha. Não me deixe passar vergonha. Honra teu servo, Senhor. Gente do céu, que vergonha eu passei. Foi depois dessa oração. Porque o Senhor chegou em mim e disse: deixa-me ver se eu entendi. Você está me pedindo para eu te honrar curando alguém? É, Senhor. Ué, mas eu pensei que a honra era minha. Eu falei, como assim? Eu não honro ninguém dando um dom, curando. A cura não foi feita para honrar você. A cura foi feita para me honrar. E por causa da dor das pessoas. Você é só um servo. Ah, irmão, aí o resto foi só vergonha. Você já ouviu todos os evangelistas oram: Senhor, tem misericórdia do seu servo, honra-me. Então o cara tem uma igreja gigante e fala assim: Deus está me honrando. Esse aí não é honra não, irmão. Deus não compartilha essa honra, essa glória com ninguém. Deus não tem obrigação, e Ele vai por mim. Deus não vai te honrar te dando um dom maravilhoso, dizendo: Deus me honrou. Para com essa besteira. A questão da cura está ligada à integridade de Deus, não a sua. É o nome dele, não o seu. É a glória dele, não a sua. Então veja, por que você ficou com vergonha porque alguém não foi curado? Eu tinha que te dar uma lição, Hernani. Você tem que entender que a integridade é minha. Agora você vai lá hoje e você vai entender que o nome é meu, a glória é minha, a integridade é minha. E pare de se frustrar. Então fui, aí o fogo desceu. Nunca mais subi para pregar dizendo: Senhor, honra teu servo. Como assim? A honra do teu servo já te dei. Te dei uma linda esposa, filhos maravilhosos, uma casa abençoada. Está isso a honra. E tem mais no céu. Agora eu vou te dar dom de cura, e isso é honra. Vou te dar uma grande igreja. Não, isso não é honra não. Isso é minha honra. É minha glória. Mas normalmente você vê as pessoas dizendo: Senhor, honra teu servo. Não envergonha teu servo. É tudo ego, gente. É ego puro, mas não é na maldade. Gente, não. A gente pensa que, Senhor, como que pode? O senhor não foi curado, você está com vergonha. Senhor, me honra agora levantando esse paralítico. Como assim, cara? Como vou te honrar fazendo um milagre? Não é a sua integridade, é a minha. Por isso que a Bíblia diz que existe recompensa, mas não é esse tipo de recompensa que você pensa. Seu ministério não é recompensa para você. O dom que Deus te deu não é honra para você. Ah, minha célula explodiu, cresceu, estou sendo honrado. Não está não, essa honra ainda é dele. A sua honra é bênção na sua família, prosperidade na sua família, saúde, aí é honra. Ali, tudo que acontece no ministério é a honra dele, glória dele, louvor dele, tudo. Pare! Agora veja o texto de Hebreus 11:6, que fala que aqueles que se consagram ao Senhor também são recompensados. Qual é a recompensa de se consagrar ao Senhor? Nós estamos aqui há alguns minutos já falando. Sua vontade é revelada, sua mente é revelada, seus segredos são revelados, seus caminhos são revelados. É nesse sentido que seus servos são chamados de meus servos. Por isso tem algumas coisas que existe aqui que eu gostaria de mostrar a você. Já falei, mas vou terminar repetindo. O turno da oração do servo é diferente do turno da oração de qualquer outro. Estou te falando, gente, o preço é muito alto, mas é maravilhoso. O fardo é altíssimo. Mas sabe, dói quando você está em oração, orando o nome de uma pessoa na oração, e depois ela vem falar: porque eu não sei se eu vou ficar na igreja. Ah, eu estou isso, aquilo outro. Você fala assim: uau. As pessoas não veem o preço que você está pagando, usando o nome delas na oração. E aí você volta para a cruz e fala: Senhor,
fala, continua orando. Eu fico imaginando Moisés, ele tinha 2 milhões no seu rebanho. Imagina o coitado de Moisés. Deus devia dar uma força mental, emocional para Moisés, sobrenatural, gente. Imagina a emoção desse cara. Nós precisamos entender, olha esse texto de Jeremias 44:4 na Ferreira de Almeida. Por favor, não põe aqui James, Ferreira de Almeida, Jeremias 44:4. Olhe bem para mim aqui, deixe-me te dizer. Existe um turno na Bíblia chamado turno da revelação e da visitação. Então guarda o que eu vou te dizer agora. Eu enviei todos os meus servos, os meus profetas. Leia lá. Agora, sabe o que eu acho tremendo nesse texto? É a palavra todos. Quer dizer que Deus não falou com nenhum profeta durante o dia. O preço é alto, gente. Jesus orava à madrugada. Presta atenção. Foi às 6 da manhã que Jacó venceu aquela luta com o anjo. 6 da manhã. Às 6 da manhã que o maná desceu. Foi entre 3 às 6 da manhã que Jesus veio andando sobre as águas depois de orar na 4ª vigília. Há 4 turnos de oração da revelação e visitação, que vai das 18 às 6 da manhã. De 3 em 3 horas um turno. 18 às 9 da noite, 9 à meia-noite, meia-noite às 3, 3 às 6. E vai por mim, eu estou falando isso para você, mas não vai alterar muita coisa para muita gente, porque nem todos querem pagar o preço, mas também não gostam quando estão perdidos. Eu vou te mostrar por que nós temos descanso, e porque é feliz quem conhece seus caminhos. A Bíblia diz que Jesus era um homem de oração da 4ª vigília. Ele mesmo falou, que dá das 3 às 6 da manhã. Nós temos 2 crepúsculos, 18 horas e 6 horas. É quando o sol se põe e é quando o sol nasce. Eu fico vendo Josué, quando ele foi guerrear em Betel, e a cidade de Betel, ela era uma panela. Então tinha uma montanha à sua direita enorme, chamada Aljalon, e uma montanha enorme à sua esquerda, chamada Gibeão. Josué foi lá, estudou a cidade, ele olhou aquela montanha, olhou a outra. Olha que texto poderoso. Então ele chegou perto de Betlém e disse o seguinte: sol, pare às 6 da manhã em Gibeão. Lua, pare às 6 da manhã em Aljalon. Ele não falou, Deus mande parar. A Bíblia diz, foi a única vez na Bíblia que Deus obedeceu um homem. Mas você sabe por que Josué fez isso? Porque foi uma estratégia de guerra. Te explico. Aquilo era muito difícil ganhar aquela guerra. Agora os soldados que estavam ali, quando eles olhavam para frente, eles viam noite. Se olhassem para trás, viriam. A lua estava se pondo num lado e o sol nascendo no outro. O que Josué fez? Ficou de costa para o sol, contra sol. Quando a lua estava se pondo e os soldados pensando que era noite e dormindo, eles estavam com o sol nas costas. Quando eles atacaram Betlém, o povo só viu o barulho. Quando olhou, eles viram o sol, ficaram todos cegos. Enquanto os soldados lá pensaram que estava noite, os outros viram que estava dia. Só que o sol deu de frente para os soldados inimigos, e nas costas dos soldados de Josué, 8.000 soldados. Que homem! Que homem! Então ele gritou, pare sol em Gibeon, pare lua em Aljalon. Venceu a guerra. Eles nem conseguiram ver os soldados hebreus. A Bíblia não diz que ele só falou, sol, fique parado. Lua, ele estudou e falou, rapaz, daria certinho, ó, sol e lua. Um pensaria que estava noite, mas a gente saberia que era dia. Ia cegar os soldados. Quem conhece os pensamentos de Deus? Quando você ora, quando você está diante de Deus, você tem esses segredos, esses revelados, esses para fazer negócio, para vencer a guerra, para vencer a batalha. Deus revela coisas que ninguém sabe, porque a sua mente passa a ser a mente de Cristo. Mas quem é que quer orar?
Foi às 6 da manhã que Abraão foi visitado. Foi às 6 da manhã que o maná caiu. Foi às 6 da manhã que Jacó venceu a batalha. Era das 3 às 6 que Jesus orava. Pastor, só está pondo um peso na gente por orar de madrugada? Eu só preciso pregar. Se você quer orar de madrugada, não, o problema é seu. Mas a minha mensagem hoje se consiste em: você quer ter segredos sobrenaturais e conhecer os caminhos de Deus? Há turnos específicos para isso. O Senhor diz: eu falo com todos os meus servos, os profetas, na madrugada. Todos. Então o preço está aí. Esse é o preço. Esse é o momento em que temos revelações profundas da parte de Deus. Aí você ouve verdadeiramente a voz dele dentro da sua cabeça. Põe para mim o Salmo 91, por gentileza. Aquele que vive na habitação do Altíssimo. Põe Ferreira de Almeida mesmo. Eu gosto das duas versões. Aquele que habita no esconderijo. A palavra esconderijo ali é lugar secreto da oração. Aquele que vive no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Deixa congelado. O que acontece ali? Você só tem descanso debaixo de uma vida de oração. E continua. Vocês já perceberam, andando aqui comigo, que eu sou muito prático no Evangelho. Eu vou passar a vida lhe ensinando coisas práticas do Senhor. Isso se chama prático. Então, só não aprende quem não quer. E continua. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Existe um lugar em Deus que é o seu esconderijo, seu refúgio, sua fortaleza. E continua. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Continua. E te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas asas, tem um texto aqui, estarás seguros. Por isso que a mensagem hoje é: debaixo das suas asas tem um lugar em Deus que você está seguro. E sabe onde é esse lugar? Debaixo das suas asas. Somente debaixo das suas asas. Se você sair de debaixo das asas, que é o lugar da oração, não adianta reclamar. Ali você está seguro. Meus irmãos, igreja amada do Senhor, você que nos assiste de forma online, volte para as asas do Senhor. Volte para o seu quartinho secreto. Seu problema não é falta de dinheiro, é falta de oração. Vá pedir dinheiro para Deus. Vá pedir cura para Deus. Deixa Deus falar: Senhor, revela para mim meu coração. Você vai ficar com vergonha de você. O jejum arrebenta com a gente, que ele mostra o coração da gente para a gente mesmo. Eu não acredito. Como que eu tive coragem de fazer isso? Mas volte para as asas do Senhor, porque é debaixo das suas asas que nós estamos seguros. É só debaixo das suas asas que nós estamos seguros. Debaixo das suas asas, Ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste. O diabo te olha e não te vê. Ele te procura e não te acha. Isso é debaixo das suas asas. Deus não tem responsabilidade de manter ninguém seguro de fora das asas. Esse é o mesmo texto que Jesus fala para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. Por isso vocês não estão seguros, porque vocês saem de debaixo das minhas asas, como a galinha junta seus pintainhos. Eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas. Essa é a verdade. O Senhor nos pega e fala: ei, não é, ei. Aí sempre tem um pintinho em cabeça de ovo lá, querendo sair. Vem cá. Aí vem a cobra, vem o gavião, e o Senhor está ali juntando o irmão, mas o cara quer dar uma saída de debaixo das asas do Senhor. Volte a orar, meu irmão. Volte a clamar. Volte a chorar. Arrependa-se onde caiu e volte.
Você fica zanzando por aí, tomando decisões sem consultar a Deus, e depois você paga um preço altíssimo por desobedecer. Aí, num culto como esse hoje, você sabe aonde você deveria ter obedecido e não obedeceu. É uma manhã de conserto. É uma manhã de arrependimento. Primeira coisa, nos arrepender de ter sido nosso Senhor. Fazer a minha vontade. Porque todo mundo que faz algo sem consultar Deus está fazendo a sua. Porque se Deus não falou, significa não se mova. Não faça nada. Se a nuvem não se movia, a gente continua acampado. Nós já tentamos sair daqui várias vezes, mas Deus falou, calma, não se mova. A gente só move quando a nuvem move. Que a gente faz as coisas, toma na cabeça, depois culpa Deus. Mas eu gostaria de dar uma chance. Pastor, eu vou me humilhar aqui hoje, sim. Eu vou reconhecer onde eu tenho errado. Mas eu vou diante do altar hoje, vou falar, Senhor, me perdoa. Eu vou procurar buscar a direção do Senhor. Espírito Santo, fala comigo sobre isso. Ele vai falar, gente. Primeira coisa, Ele dá paz no coração. Segundo, Ele fala através de um sonho, uma visão, uma profecia. Alguém vem dar uma palavra, um culto. Ele sempre fala. É você que é altroz demais. É você que é fugaz demais. E o nome disso é rebelião. Então você que quer propor ao Senhor um novo estilo de vida sua e Ele, vem à frente, se dobre, chore aqui diante do altar por alguns minutos. Pode vir. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Chore diante dEle. Mais e mais. Fala, Senhor, eu vejo o meu coração agora. Eu vejo o meu coração. Eu sou fugaz, sou duro. Mas, Senhor, eu me ajuda a melhorar, me ajuda a mudar. Fala com Ele. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Oh, Espírito Santo. E que diminua. Vamos, eu, chore o que você tem que chorar. Cresça, Senhor. Se arrependa do que você tem que se arrepender. Mais, no Santo dos Santos. Se o arrependimento for genuíno, me esconde. tudo pode mudar aqui de manhã. A dor vai embora, a angústia vai embora. Só precisa se arrepender. É o meu abrigo. Fala, Senhor, revela-me os Teus caminhos. Revela-me os Teus caminhos, Senhor. A Tua vontade. Eu me arrependo de ser o meu Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Fala para Ele. Massa me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Espírito Santo, nós estamos aqui com esses irmãos que sabem que nossos corações são teimosos. Sabe que não deveria fazer tal coisa, mas está fazendo. Então aí quando as coisas dão errado, aí a gente vem chorando, reclamando. Mas, Senhor, hoje aqui nós nos arrependemos. Hoje aqui nós colocamos nosso coração como sacrifício ao Teu altar. Pedimos perdão, meu Pai, por tanto orgulho. Pedimos perdão por tanta arrogância, por sermos Senhor. E eu coloco o meu coração no altar e me humilho. Eu me humilho, Senhor, diante do Senhor. Eu me humilho diante do Senhor. Eu me humilho diante da Tua presença.
Em nome de Jesus. Sinta a presença dele agora. Essa é a recompensa. A presença dele é revelada a nós. A presença dele é revelada a nós. Oh Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Nós te amamos, Espírito Santo. Tua presença. O Santo dos Santos. Fique em pé agora, toda a igreja. Só teus olhos me veem. Cante isso. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Aleluia, aleluia. Põe a sua mão em posição de receber. Vou te dar uma chave de mudança total. Você ora, se você deixa de orar amanhã, seu coração desvia de novo. Por isso que a oração é diária. Que a tendência é que você vai piorando, não é melhorando, é a carne. Assim como a carne vai morrendo, seu coração vai piorando. Então a gente ora para não piorar. Então a oração é diária. Se você não orar hoje, amanhã você já está pior de novo. Volta o orgulho, volta a desobediência, volta, você vai perceber. Então, irmão, não deixeis, diz a Bíblia, de orar. Não abandone a oração diária. E a primeira coisa que você faz na oração é passar pela cruz e colocar diante do Senhor sua alma. Falar: Senhor, revela meu pecado, revela meu coração, fala comigo, Pai. E Ele vai revelar. E aí você vai melhorando. Mas se você orar um ano todo dia, todo ano, chegou em janeiro, primeiro 2 de janeiro não orou, 1, 2, 3 de janeiro já orou, dia 4 de janeiro você já está ruim de novo. É o Adão, gente. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário, e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você
com conteúdo de bacharelado em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso de de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.